Bom dia, nação! Vamos para o nosso giro de notícias de hoje. Paquetá tá fora por 10 dias. O Jorginho voltou aos treinos e dá esperança pra gente, né? E a gente vai falar também sobre a febre de Everton Araújo. Vou falar do Bernardo Silva também. Faz sentido a gente gastar tempo falando de Bernardo Silva? Bom dia, galera. Sejam bem-vindos ao Flamullet. Já pegou o seu cafezinho aí? Pega o seu café, vai lá, pega o seu café, que agora é hora do giro de notícias do Mengão nessa terça-feira, 23 de abril. Vamos lá, pega o seu cafezinho, vamos começar. Galera, notícia triste aí, que é um misto, né, de alívio e tristeza. É a notícia da lesão do Paquetá. Né? O Paquetá foi diagnosticado com edema na coxa, né? E está confirmado que ele vai ficar fora aí por pelo menos 10 dias, tá, galera? São 10 dias aí de recuperação. Uh, e isso vai fazer com que a gente perca o Paquetá por alguns jogos, né? Então ele vai, obviamente, estar fora contra o Vitória na Copa do Brasil e fora contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no domingo. Então, a expectativa é que ele esteja disponível contra o Estudiantes na Libertadores no dia 29 ou contra o Vasco no dia 3 de maio. Vamos aí estar torcendo para o Paquetá se recuperar rapidamente, né? Para ele ter uma pronta recuperação. Porque o Flamengo se encaixou com o Paquetá jogando ali como segundo volante, né? E a verdade é que a ausência do Jorginho foi muito bem suprida pelo Paquetá, né? O Flamengo em 2026 ganhou esses 4 jogos sem Jorginho, que a gente ficou preocupado, né, cara? Como vai ser com o Jorginho fora, até o time se encaixar? O Jorginho é uma peça extremamente importante no meio-campo do Flamengo e bateu essa preocupação. Como o Flamengo vai se comportar sem o Jorginho? O Flamengo ganhou os 4 jogos sem Jorginho. E agora a gente vai testar como é o Flamengo sem Paquetá. A nossa preocupação hoje é: e aí, será que o Flamengo vai jogar bem sem o Paquetá? Mas, galera, esse é o privilégio de ter um elenco como tem o Flamengo, né? De ter o melhor elenco da América. Na ausência de um jogador do calibre do Paquetá, a gente vai ter a reposição com um jogador do calibre do Jorginho, que todo mundo já sabe a qualidade que ele tem. E o departamento médico vai ter que trabalhar para recuperar o Paquetá o mais rápido possível. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque o Jorginho vai corresponder à altura, é um meio-campo absurdo, excelente, faz o jogo andar também. Então, eu acho que é uma ausência considerável, mas a gente não vai sentir falta no quesito de sentir que o desempenho do time vai baixar muito, né? E a notícia é boa no sentido da lesão do Paquetá, porque quando a gente vê a imagem dele pisando no gramado, né, e o corpo dele girando, e imediatamente a expressão de dor dele, a nossa preocupação era de que fosse alguma coisa no joelho, né? Então, os mais pessimistas já estavam ali pensando, cara, se for menisco, ligamento cruzado, o problema é que ia ser lesões no joelho, se fossem lesões que precisam de cirurgia, costumam tirar o atleta de campo ali por 4, 5, 6 meses. Né? Então, ainda bem que foi só um edema, só uma lesão muscular. Vamos torcer para a pronta recuperação do Lucas Paquetá. E enquanto isso, a gente tem um retorno do Jorginho. Então, na imagem aí tá os dois no treino, né? A imagem não é necessariamente do treino de hoje, porque o Paquetá obviamente está fora, mas o Jorginho participou do treino com bola, né, no Ninho do Urubu ontem. O Flamengo treinou ontem, que foi uma excelente notícia também, com o calendário corrido e o time precisando se ajustar à filosofia, ao modelo de jogo do Leonardo Jardim, todo o tempo é precioso. Ontem teve treino às 10 da manhã, então a primeira atividade do Jorginho com o grupo desde a lesão dele na panturrilha que ele sente ali durante o jogo ainda. Agora, a gente não sabe se ele vai de fato jogar contra o Vitória na quarta-feira. Eu acho improvável. Talvez o Leonardo Jardim vá colocar o De La Cruz em campo para jogar, que jogou muito bem contra o Cusco na altitude, diga-se de passagem. Então, se o De La Cruz entregar a performance que ele entregou na altitude contra o Cusco, estamos muito bem servidos, podemos ficar tranquilos com isso também. Mas, assim, é claro que o Jorginho, ele é um ritmista, né? Ele é o cara que dá o ritmo, dá o tom do jogo, e ele é muito diferenciado. Mas o De La Cruz, se estiver bem fisicamente, eu acredito que ele consegue suprir isso muito bem. Então, a tendência é que o Jorginho volte em definitivo contra o Atlético Mineiro no domingo. Pode ser que o Leonardo Jardim coloque ele com o jogo em andamento, até para ele
voltar a retomar o ritmo de jogo, que é diferente do ritmo de treino, né, pessoal? Então, assim, com a ausência do Paquetá, o Flamengo vai precisar de alguém que organize a saída de bola, né, que não seja o Arrascaeta tendo que baixar tanto para ir ali, gerar opção, né, ser a mente criativa da saída de bola, né? O Everton Araújo não vai ser esse cara que vai fazer tanta bola progredir verticalmente, então precisa ter alguém ali com essas valências. Eu apostaria que o Leonardo Jardim vai usar como alternativa o De La Cruz como titular, e se for o caso, colocar o Jorginho para dar minutos, para dar campo para ele ali, ritmo de jogo em campo, já no final da partida, quando a gente fala sobre o jogo contra o Vitória amanhã, né? E ainda falando sobre a linha de meio de campo do Flamengo, né, pessoal, eu tô muito feliz porque eu tenho visto muitas manifestações nos últimos dias a favor do nosso cria Everton Araújo. A torcida que antes era muito desconfiada e muito reticente com o nosso cria do Ninho, muito crítica até, né, muito desconfiada, tem tecido elogios, né? E, cara, a verdade é que do último jogo para cá, nas redes sociais, o que eu vi foi praticamente uma febre, onde agora todo mundo elogia o Everton Araújo. E por que eu acho isso bom? Porque, cara, reforça a confiança de um jovem atleta promissor, com potencial, ainda não bateu o máximo do seu potencial. Ele tem características específicas que não são iguais a do Paquetá, não são iguais a do Jorginho, não são iguais nem a do Pulgar. E essa semana a gente viu até pessoas querendo já criar essa comparação, né? Everton Araújo já é melhor do que o Pulgar. Everton Araújo já entrega mais porque o Pulgar sempre vai ser expulso, então é melhor ter o Everton Araújo. Eu acho que a gente pode ir um pouco mais devagar. A gente tem que depositar confiança no CRI, a gente tem que acreditar que ele vai ainda crescer na sua capacidade atual, que ainda não é o potencial máximo dele. Mas eu acho que colocar ele já numa linha dessas comparações com atletas que já têm uma carreira sólida, já conquistaram muito pelo Flamengo, não vai ser bom nesse momento. O momento é de apoiar o Everton Araújo. Apoiar, elogiar, aplaudir ao final dos jogos, aplaudir durante os jogos, aplaudir que ele já tem tentado alguns passes mais difíceis, viradas de jogo, lançamentos mais longos, aplaudir quando ele errar também, para que o atleta continue crescendo em confiança. Eu acho que a questão do Everton Araújo passa muito pela confiança, pelo aspecto psicológico. Precisa ter confiança para tentar, para arriscar, e claro, por característica, pelo estilo de jogador que ele não vai correr tantos riscos, e é bom que ele não corra tantos riscos em cima daquilo que o Leonardo Jardim está propondo. Então, o treinador conhece o atleta, sabe o que ele é capaz de entregar, sabe o quanto ele ainda pode entregar. O nosso trabalho, nação, como torcedor, como quem é apaixonado pelo Flamengo e acredita no melhor para as crias do Ninho lá, é realmente apoiar. Eu acho que esse momento vem em excelente hora. Eu fiquei muito feliz de ver nas redes sociais a galera apoiando muito, a galera mudando o tom quando fala de Everton Araújo. E é muito bom, pessoal, poder ver um cria da base crescendo e tendo minutos no profissional. Porque a realidade é que é muito difícil jogar no profissional do Flamengo, né? Quantos jogadores promissores nem chegam a jogar no time profissional, né? E um exemplo disso, e é um cara que acabou tendo um nome bastante ventilado aí nas notícias dos últimos dias, é o Alexandro, zagueiro que hoje está no Lille da França, né? Além dele, existem outros atletas que foram formados no Flamengo e foram vendidos cedo. Por causa da qualidade do elenco do Flamengo, é bem difícil você conseguir ter uma chance. E às vezes faz mais sentido para a carreira do atleta se aventurar, né, se lançar ao mercado europeu mais cedo, ainda que seja por um time menor, como foi com o Alexandro. Ele entra na Europa por um time pequeno de Portugal, né, e aí sim ele se destaca e vai parar num time ali do Campeonato Francês, né, com um pouco mais de visibilidade. Tanto é que nesse time ele conseguiu ser convocado para a seleção brasileira por causa do seu desempenho. Então, assim, é muito importante a gente apoiar o Everton Araújo, porque tem jogadores que nem chegam a jogar no profissional. E quando chegam no profissional, às vezes a própria torcida não dá o apoio suficiente para o cara conseguir prosperar. O Alexandro
traça um caminho diferente e essa semana ele volta aí ao noticiário porque ele dá uma entrevista para a Cazé TV, na qual ele é muito esperto e deixa as portas abertas para voltar. Não quer dizer que o Flamengo vai contratar ele agora, não quer dizer que é uma notícia de contratação de última hora, mas é um movimento inteligente que vários atletas têm tomado. Se vocês prestarem atenção nas notícias, galera, prestem atenção nas notícias. Vários atletas, principalmente aqueles que saíram formados daqui ou mesmo saíram formados por outros clubes, mas sabem que a sua carreira pode vir a ter um viés de baixa e eles precisem retornar ao futebol brasileiro, eles vão deixar abertas as portas para jogar no Flamengo, porque o Flamengo hoje oferece condições excelentes para qualquer jogador de futebol profissional. CT de primeiro mundo, logística avançada com voo fretado para cima e para baixo, a melhor acompanhamento nutricional, acompanhamento do sono, enfim, os atletas são muito bem cuidados e muito bem ali remunerados, né, premiados, bonificados, tanto pelos seus ganhos fixos, quanto pelas bonificações por títulos. Por ser um time que está sempre disputando títulos, é um time que está sempre perto de receber bonificações também. Então, isso é muito atraente para os atletas e financeiramente o Flamengo hoje consegue oferecer um ambiente, né, um espaço de trabalho melhor do que muitos times europeus. E, claro, não estou falando dos grandes 10 maiores times da Europa ou 5, 6 maiores times da Europa. Estou falando de times onde, por exemplo, o Alexandre está jogando, no Lille da França. Né, pessoal? E, assim, quando a gente fala sobre essa questão do Flamengo e essa posição do mercado europeu, vem um outro assunto que eu nem queria falar hoje, mas eu vou aproveitar o gancho para falar, que foi o nome do Bernardo Silva, por causa de uma entrevista do José Boto essa semana e pelo fato dele estar a menos de 6 meses do final do contrato, que vai o tornar um jogador livre para assinar com qualquer clube, sem ali os valores de transferências envolvidos entre clubes. José Boto deu uma entrevista elogiando muito o Bernardo Silva, dizendo que ele é um jogador interessante para o Flamengo, e isso é óbvio. Qualquer jogador que está entre os melhores jogadores do mundo tem que ser interessante para o Flamengo. Falou o óbvio. Falou que foi um atleta dele na base do Benfica, mas que é muito torcedor do Benfica, que tem tatuado algo relacionado ao Benfica. Foi uma resposta super genérica do José Boto. Não indicava nada. Não tem nenhum indício de que o Bernardo Silva vai abrir negociações com o Flamengo. Mas, obviamente, todas as páginas que cobrem o Flamengo, repercutem o Flamengo, pegam aquelas aspas, reescrevem de uma forma que faz parecer que existe chance de ter alguma coisa, quando, na verdade, o Boto falou só que ele é interessante para o Flamengo. E tem que ser. O cara é um dos melhores jogadores do mundo, então não vou desdobrar aqui em se iludir de onde Bernardo Silva jogaria, como ficaria o Flamengo com Bernardo Silva. Pessoal, Bernardo Silva tem 31 anos, vai se tornar um jogador livre no mercado, é um dos melhores jogadores do mundo e, obviamente, grandes times europeus ainda vão oferecer um projeto, uma proposta de trabalho para o Bernardo Silva. Em Portugal, já se fala sobre a Juventus ter sido o primeiro e talvez o único time ali entre os top mundiais que já apresentaram esse projeto, e o Flamengo não consegue competir com esse cenário. Não só falando financeiramente, mas desportivamente ainda, é muito mais interessante para um atleta, principalmente um atleta europeu, jogar na Juventus do que jogar no Flamengo, galera. Então, esquece Bernardo Silva, esqueçam esse papo de Bernardo Silva, não caiam nessa, acompanhem o noticiário, cobrem a diretoria por reforços, mas não caiam nessas fantasias. Bernardo Silva no Flamengo hoje é fantasia. Fantasia. Podem anotar e podem me cobrar depois. Beleza, galera? E é isso, gente. Às vezes a gente acaba desdobrando ali assuntos que é perda de tempo. Então não perca o seu tempo com essas notícias que são fantasiosas, beleza? Galera, essa semana o Flamengo joga amanhã contra o Vitória pela Copa do Brasil, jogo de transmissão pela Globo. Eu vou fazer live amanhã de manhã às 7h30. Flamengo joga domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. No domingo eu gravo um vídeo pré-jogo também. E na semana que vem o Flamengo pega os Estudiantes pela Libertadores. Então, dentro dos próximos 6, 7 dias aí, o Flamengo tem 3 jogos importantíssimos. E você acompanha tudo aqui
com lives diárias às 7h30 da manhã, voltando amanhã às lives diárias, ou nos conteúdos gravados que a gente vai lançando por aqui. Se você não deixou o seu like no vídeo, a hora de deixar esse like é agora. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí para saber se você gostou do vídeo. E nós nos vemos amanhã na live às 7h30. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras. Vamos lá tomar mais um cafezinho e nós nos vemos amanhã. Um abraço.